Olá, eu sou o professor Rubens Ramos. Esta aula é sobre amortização e o sistema Price. Vamos ver nessa aula o que significa amortização, quem foi que iniciou esse método, chamado Richard Price, um exemplo genérico e como é que se comportam juros e amortização neste sistema. Amortização significa a redução do valor da parte da dívida principal. Via de regra, vamos usar o termo amortização para financiamentos, para empréstimos. O pagamento, então, corresponde basicamente a uma parte dele em amortizar a dívida, reduzindo seu valor, e o pagamento de juros pelo valor do dinheiro no tempo. Então, um pagamento é igual a amortização mais juros. Basicamente aqui, então, a amortização reduz a dívida e juros incidem sobre o saldo devedor. Vamos ver, então, aqui um exemplo de como funciona isso. Então, inicialmente, ao adquirir um empréstimo, temos o valor VP no tempo zero. Esse valor VP, então, no tempo seguinte, se acresce de juros. O pagamento, então, composto de juros mais amortização, vai produzir um saldo devedor consequente menor. Na sequência, então, do fluxo de caixa, um novo pagamento, juros mais amortização, produzirá um novo saldo devedor, até que ao final a soma dos pagamentos resulte no valor presente de pagamentos igual ao valor presente do empréstimo. O sistema chamado hoje Price, o devemos ao britânico Richard Price, que viveu no século XVIII. Richard Price publicou o seu método em um livro em 1771 chamado Observations on Revisionary Payments, no qual ele estava preocupado com o sistema de pensão para viúvas, ou seja, viúvas que iriam a receber anuidades com a morte dos seus maridos. Duas situações básicas ele se dedicou, estava preocupado. Um era que um marido poderia comprar no valor presente um fluxo de anuidades futuros, então um pagamento inicial equivalente a um certo fluxo futuro de anuidades, e outra que poderia fazer pagamentos anuais, anuidades regulares, que depois seriam revertidas em anuidades a receber por sua esposa quando ele viesse a falecer. Já naquela época vimos que a preocupação com as mulheres que vivem mais que os homens estava presente aí. E isso levou a Richard Price a desenvolver o seu método, que é hoje a base de vários métodos em engenharia econômica e financeira. Richard Price, então, desenvolveu um método básico que o valor presente de um pagamento futuro é dado por VP igual a 1 mais 1 sobre I elevado a N. Este, como vimos aqui, é a fórmula básica de finanças. Isso foi colocado por Price e hoje é usado em praticamente tudo que se faz em finanças. E Price, em seu livro, publicou tabelas de fatores para calcular o VP dado um VF e o VP dado um fluxo de anuidades. Isso ele fez para até 100 anos, são de 1 a 100, e para juros de 3 a 6%, variando a cada 0,5%. 3, 3,5%, 4, 4,5%, 5, 5,5%, 6%. Foi um trabalho realmente impressionante. Vamos ver como o Price apresentou o problema. Então aqui, observe, tirado do texto original, seja R o significado da soma de uma libra e seus juros em um ano. Então, 1 sobre R ao quadrado é o valor presente de uma libra devido ao final de 2 anos. Com certa imprecisão aqui, porque mas ele usou de modo inteligente a ideia de unidade para calcular o valor presente, o valor descontado de um valor futuro. Aqui no box em azul temos a tradução do que ele falou. E embaixo, um outro exemplo de outra passagem, ele diz: e 1 sobre R elevado a 7 é o valor de uma libra devido ao final de 7 anos. Exatamente o nosso método básico de trazer, descontando um valor presente, um valor futuro para um valor presente a um período N. Observe que pelas tabelas de Price, poderíamos calcular tanto qual era a anuidade quanto qual era o valor presente da anuidade, dado um período N e uma taxa de juros dentro daquela faixa que ele calculou. Mas hoje já temos isso mais bem definido matematicamente, que é a mesma coisa, mas com mais sofisticação. E chamamos, então, o sistema Price a esse sistema de anuidades ou prestações constantes, do modo que já vimos aqui, inclusive na aula sobre anuidades, e devemos a Price esse método, onde basicamente o financiamento acaba sendo pago por pagamentos que serão compostos de amortização e juros. Vamos ver então aqui um exemplo genérico
de como funciona o sistema Price. Então temos inicialmente dado um valor de financiamento, um VP, uma taxa de juros e o período N, que quer se pagar esse financiamento, calculamos então o pagamento P constante, aquela unidade constante, como já vimos anteriormente. O pagamento então corresponde à amortização mais juros, ou por outra, a amortização será o pagamento menos juros, já que o pagamento é constante e a taxa de juros também eu consigo obter pelo valor os juros consigo obter pela taxa de juros aplicada ao saldo devedor naquele momento. Então, inicialmente, no tempo zero, no dia zero, temos o valor inicial, o valor final desse dia zero como valor presente do empréstimo. No período 1, no final do primeiro ano, o saldo inicial é o saldo anterior, correm-se juros, a taxa de juros sobre o saldo inicial, há então o saldo devedor no final do primeiro ano, há o pagamento e há um saldo final. E há uma amortização que justamente, no primeiro ano, o pagamento menos aqueles juros do primeiro ano. No segundo ano, o saldo inicial é o saldo do último ano, do primeiro ano, correm-se os juros novamente, em cima desse saldo inicial, há então o saldo devedor no segundo ano, o pagamento de novo, que é o mesmo valor, temos um novo saldo final e temos um novo valor de amortização, já que os juros dessa vez é aquela taxa constante aplicada ao saldo devedor do final do segundo ano. E assim vai progressivamente até que temos um saldo final igual a zero e também uma última amortização igual ao pagamento menos aqueles juros do último ano do financiamento. Vamos ver aqui um exemplo numérico. Então, inicialmente, no tempo zero, temos saldo inicial de 10 mil, por exemplo. Aplicando os juros de 10%, temos juros de 1.200, que vão produzir, então, o saldo do valor devedor, o principal, no final do primeiro ano. Ocorre, então, um pagamento, que irá produzir, então, no final do primeiro ano, um saldo devedor final do primeiro ano. Observe, então, que, na sequência, esse pagamento corresponde a um valor de juros e a um valor de amortização. Esse processo continua ano após ano, com pagamentos constantes e, em consequência, com juros declinantes, já que os juros sempre incidem sobre o valor principal, que decresce. E, como o pagamento é constante, a amortização cresce. De tal modo que, ao final desse processo, se você calcular também na sua planilha, verá que o somatório de amortização vai dar exatamente igual ao valor principal. Então, ao final do período, teremos o pagamento total de amortização, que é igual ao principal do presente, mais juros, que equivale ao valor do dinheiro no tempo daquele uso do financiamento naquele período. Usando os dados desse exemplo numérico que fizemos, observamos então que realmente, dado que o principal cai e os juros a cada período são sobre o devedor, os juros também caem. E como o pagamento é constante, se os juros caem, a amortização cresce para igualar o mesmo pagamento. Esse gráfico então mostra a evolução ano após ano da parte que compõe o pagamento, amortização em azul e juros em vermelho. E como variam tanto os juros quanto a amortização, embora o pagamento constante, o declínio do saldo devedor é um declínio não linear, né? Um declínio que vem numa curva como mostrada nessa figura com base nos dados que vimos nesse exercício. Vimos aqui então o conceito de amortização e o seu significado no financiamento, como parte dos pagamentos com juros. Vimos a contribuição de Richard Price, que deu o nome a esse sistema Price atual, inicialmente pensando em viúvas, tornou-se depois um método básico para todo tipo de financiamento, seja de imóveis, seja de bens de consumo. Vimos como funciona o método Price e como se comportam os juros de amortização e o saldo devedor ao longo dos períodos de pagamentos. Vimos aqui então o que é amortização nessa aula e o método chamado Price, que devemos a Richard Price há cerca de 300 anos atrás. Esse método proposto por Price, pensando em viúvas, é hoje a base de todos os financiamentos imobiliários, salvo aqueles que usam um método diferente, que será visto na próxima aula, chamado método SAC. Obrigado, sou o professor Rubens Ramos.